A suplementação pode melhorar o desempenho físico e técnico de atletas de futebol. E esse é o nosso tema hoje em Performance Nutrition Entrevista com Deilis Gonzalez. O lugar certo para aprender sobre a ciência e a prática da nutrição e suplementação com os maiores especialistas da área. Acesse nosso programa no YouTube. Lá tem muito conteúdo para vocês ficarem bem informados. Gostou do programa? Já deixa um like e se inscreve no nosso canal. Não esqueça de ativar o sininho. Escreva aqui nos comentários suas dúvidas de alimentação e suplementação. Sua pergunta pode ser selecionada para um próximo programa. Nosso entrevistado de hoje é o Igor Brandão. Ele é nutricionista, biólogo e biomédico, mestre em saúde, especialista em nutrição clínica e esportiva, nutricionista do Lagarto Futebol Clube, professor de graduação e pós-graduação. Igor, que prazer te receber no programa. Muito feliz com o convite. Muito feliz de você estar aqui. Tanto tempo que a gente não se fala, né? Pois é. E olha, futebol é um assunto que não sai de moda. Todos os anos a gente tem muitas pessoas, muitos jovens querendo profissionalizar, ou muitos atletas, então, querendo melhorar seu desempenho para subir de nível no esporte. E a suplementação pode ser aquela cerejinha de bolo, pode ser aquela peça-chave que faça a diferença no desempenho. Sim. Inclusive, fica aqui meu convite, que a gente tem um outro programa para vocês voltarem a assistir, um programa com a nutricionista Renata Sterling, que a gente aborda outros tópicos deste mesmo assunto. Igor, já tem um tempo até que você trabalha com o futebol, com o esporte, com o time. Conta um pouco para a gente de como é a sua experiência no esporte. Bom, no esporte eu já trabalho, na verdade, eu atendo como nutricionista já há 10 anos, completei 10 anos de carreira agora em 2024, e praticamente 2 anos depois que eu comecei a atender, me surgiu, eu já trabalhava com a parte esportiva mais voltada para a musculação, o pessoal das academias, mas o futebol eu costumo dizer até para os estudantes de nutrição que eu corri atrás da minha oportunidade para trabalhar no futebol, sempre. Desde criança gostei do esporte, e aí eu sou de Sergipe, e aí tem um clube aqui da primeira divisão do Campeonato Sergipano, que eles não tinham nutricionista. Na verdade, eu posso falar assim, falo até com certo orgulho, isso eu fui um dos pioneiros aqui do estado. Os clubes não tinham nutricionista, e aí eu levei para esse clube um projeto. Só que vocês imaginam, não faz. Então eu comecei como voluntário. Desse clube em 2016. Mas eu já tenho experiência muito boa porque na minha segunda semana de trabalho, eu já joguei contra o Flamengo numa Copa do Brasil. Então ali já me trouxe uma visibilidade boa. E o futebol ele me trouxe muito network. Eu conheci muita gente bacana. Hoje eu conheço praticamente todos os nutricionistas do Campeonato Brasileiro. Das 4 divisões eu tenho acesso hoje, a gente conversa. Então, já tem quase 8 anos já de caminhada aí no futebol. Depois desse clube, eu trabalhei com futsal também, que muda um pouquinho algumas coisas em relação ao futebol por ser um campo mais reduzido, mas a lógica da suplementação que a gente vai falar é bem parecida. E vamos colocar aí, já há 7 anos eu estou à frente de um clube aqui na minha cidade, que é o Lagarto Futebol Clube. Já estou à frente aí do departamento de nutrição já há 7 anos aí. Que legal, uma linda caminhada. E como é que é a experiência de atender este tipo de atleta? Porque eles têm uma fama de não serem pessoas que seguem muitas recomendações. O esporte coletivo, na verdade, de uma maneira geral, ele é muito complicado para quem, no início, para quem está acostumado a trabalhar só no 1 a 1. Quando você trabalha com um atleta, um tenista, um ciclista, trabalhando só com ele. Futebol, um grupo hoje do futebol profissional, você trabalha em média de 25 a 30 atletas. 25 a 30 atletas. Então, o que traz uma boa bagagem para a gente?
porque eu trabalho a parte individual, mas você tem que ter um olhar coletivo muito grande. Não dá para fazer em alguns clubes, você não tem como fazer uma dieta, por exemplo, individualizada para 25 atletas. Então, geralmente a gente divide esses atletas em grupos, por exemplo, vai começar agora aqui, porque no Nordeste tem uma lógica um pouquinho diferente de outros estados, porque, por exemplo, enquanto agora o Campeonato Brasileiro está acabando, vai acabar esse domingo agora, o pessoal vai entrar de férias, aqui é o contrário. Aqui o campeonato começa em janeiro e a gente começa a pré-temporada agora em dezembro. Então, nessa época agora de pré-temporada que a gente recebe esses atletas e vamos ver. A gente divide em grupos. Aqui eles estão precisando ganhar massa muscular, eles precisam perder peso. Mas, assim, no geral, são atletas um pouquinho complicados de trabalhar se você não tiver o manejo ali da coisa. Mas, com o passar do tempo, com a experiência, é bacana. É bacana. Ótimo. E pensando então em suplementação, qual que é o papel da suplementação nesse contexto do futebol? Quais são os benefícios, principais benefícios que ela consegue trazer para o desempenho dos atletas? Eu diria que, pegando até uma frase tua, a questão da cereja do bolo, no futebol eu acho que não é só a cereja e uma boa parte do recheio aí vem da suplementação. Porque não tem como no futebol trabalhar sem suplementação. Não tem. Tem vários, eu falo isso que existem algumas modalidades que dá para a gente trabalhar sem suplementação, principalmente se o atleta for mais carente, ele não puder investir na suplementação. Ok, mas a demanda energética, a demanda de calorias de um atleta de futebol é tão alta, que é quase que humanamente impossível você conseguir na comida colocar tudo que eles precisam. Só para o pessoal que está assistindo, para quem não tem noção disso. Tem estudo que mostra que um jogador de futebol em um jogo profissional ele pode gastar 2.000 calorias ou mais. Durante o jogo? Durante o jogo. A média, tem um estudo que ele não é tão recente, mas ele ainda é muito didático para nós, que é da Isabela Guerra, se não me engano, que ela mostra isso já há mais de 10 anos atrás, já se via que em média 1.300, 1.400 calorias. Mas aí vem a individualidade do futebol, que aí a gente vai falar da suplementação também, que é a posição do jogador interfere muito nisso também. Então, a suplementação no futebol, ela vai ter um papel fundamental e aí eu já coloco o carro-chefe, suplementação de carboidratos. Outros tipos de suplemento a gente até consegue dar um jeito, mas sem suplementação de carboidrato não vai. O que é que eu preciso para um atleta? O principal papel da suplementação para o atleta de futebol é recuperação do estoque de glicogênio e de energia. Eu brinco com os atletas, é como se você tivesse um tanque de combustível e eu tenho que diariamente levar ao posto de gasolina e dizer, completa o tanque. É basicamente isso que a gente faz. E aí, existem alguns suplementos que a gente trabalha, mas se você me perguntasse o carro-chefe, eu diria suplementação do carboidrato, sem dúvida. Perfeito. Achei muito legal essa analogia, né? Eu falo isso para eles. Tem que chegar para o jogo com o tanque cheio. Exato. E durante o jogo vai acabar esse tanque, não vai diminuir significativamente. Aí tem que repor esse tanque para o próximo treino, para o próximo jogo. Muito legal. A analogia que eu faço com eles é: você tem que chegar para mim com o teu tanque de combustível cheio. Durante o jogo eu não consigo encher todo, mas eu vou colocar um pouquinho e depois você tem que voltar no posto para a gente abastecer completo. Perfeito, sensacional. E pensando até nessa lógica, então, qual é quando a gente pensa nessas demandas variadas que o esporte coloca para o atleta, qual é o papel dos suplementos? Quais são os suplementos recomendados pensando nessa especificidade do futebol, de ter que oferecer força, ter que oferecer potência, ter que oferecer agilidade, velocidade? Principalmente força, velocidade e resistência. O atleta de futebol, a demanda do futebol hoje exige uma resistência muito grande. Por quê? O primeiro que eu já falei, eles gastam muita energia. Segundo, os fatores ao redor do jogo de futebol interferem muito. Então, por exemplo, eu tenho jogos aqui no Nordeste, já joguei quarta-feira, 3 horas da tarde, com 40, 41 graus.
de atletas passarem mal mesmo, pela questão da desidratação e pela questão do estoque de energia também. Outra coisa é o jogar em Porto Alegre 9h30 da noite. É completamente diferente. Então, tudo isso também interfere. Mas o que eu digo que é o fundamental para a gente trabalhar nessa suplementação? Eu digo que tem 6 suplementos. Eu posso trabalhar qualquer suplemento, posso trabalhar no futebol, mas tem 6 que eu digo assim, são os carros-chefes que a gente precisa, sempre que eu precisar montar um departamento de nutrição no futebol, se eu puder ter esses 6, eu preciso ter. E aí depende muito também do investimento que eu tenho no clube. Não posso falar o nome do clube aqui por uma questão ética, mas tem um grande clube no Brasil que o nutricionista, por exemplo, ele tem por ano, só para suplemento, 500 a 600 mil reais para trabalhar. Enquanto em clubes menores como o meu, às vezes a gente depende de um patrocínio, então você tem que... Então, só que eu não posso deixar de fornecer o atleta. Aí vou pegar um exemplo muito clássico. Tem o suplemento de carboidrato, tem clubes que trabalham com palatinose, que é mais cara, que tem uma liberação mais lenta, e no meu caso aqui eu trabalho com maltodextrina. Então, é muito questão dessa adaptação. Então, para a minha realidade, o que eu trabalho hoje como jogador de futebol? Em termos de suplemento de carboidrato, maltodextrina e carboidrato em gel, A maltodextrina eu trabalho mais durante os treinos, então sempre fica hidratação e essa recuperação. E o gel de carboidrato, ele tem uma aceitação muito boa no intervalo das partidas. Então, no intervalo do jogo ali, eles recebem essa suplementação com o gel de carboidrato. Existe também a bebida isotônica, que alguns consideram suplementos, outros não. Eu considero como um suplemento para o meu atleta também, que a gente trabalha. No meu caso, eu trabalho só em dia de jogo, mas o clube que tiver condição de vestir, tá? O ideal seria trabalhar isso no dia a dia também. A água de coco pode ser interessante nesse processo, mas pensando em suplemento isotônico também. E água, por incrível que pareça, eu digo que é o primeiro suplemento que os atletas precisam. Existe um protocolo de hidratação, até para quem estiver assistindo, até os atletas amadores, e como é que eu faço para me hidratar para um jogo de futebol? E isso aqui está na literatura científica. Antes do jogo, o protocolo principal é pelo menos 500 ml de água, meia hora, 40 minutos antes do jogo. Então, eu digo, vai jogar futebol? Pega uma garrafinha daquela de água mineral, você tem que beber pelo menos uma garrafinha daquela meia hora antes, que é para diminuir o efeito da desidratação. Eu já tive um atleta que ele tinha muita cãibra, mas assim, era uma cãibra que era quase incapacitante para ele no outro dia. E a gente colocava suplemento e aumentava carboidrato e proteína, até que me veio aquela coisa, né? O que causava cãibra nele, ele desidratava mais do que os outros, e a gente tem como medir também. Então, enquanto um precisava de 3 litros de água durante o dia, ele precisava de 5. Quando a gente ajustou a hidratação, ele parou de ter cãibra. Então, de carboidrato, a gente teria maltodextrina e o carboidrato em gel. Cafeína, em termos de resistência, a cafeína é excelente para o atleta de futebol. Excelente, só que aí, para quem estiver assistindo, aí tem que deixar essa recomendação. Tem que tomar muito cuidado. Quem nunca tomou cafeína, me escuta falar que agora vai comprar, tem que tomar cuidado. Porque o próprio atleta de futebol, que ele já tem uma resistência muito grande, mas tem atletas que se tomarem mais do que 200 miligramas de cafeína, passam mal. Já tive casos assim. E tem alguns que tomam 400 e não sentem nada. Então a gente vai testando ao longo dos treinos essa dose para no jogo poder trabalhar. Então a cafeína, ela é importante. A creatina, em termos de força e de agilidade, só que a creatina tem que ser feito um protocolo para se tomar todos os dias. O que é que se faz? O que eu vejo muito atleta de futebol fazer errado, inclusive alguns profissionais que chegam para mim. O cara só toma 2, 3 vezes na semana, ele só quer tomar no dia do jogo. E aí eu digo, não, você tem que montar um protocolo de suplementação de creatina. A creatina aqui eu vou fazer um parêntese. Algumas posições vão se beneficiar mais do que outras. Então, aquela posição, por exemplo, aí vai do modelo de jogo que o clube usa. Então, se eu tenho um atleta que ele, por exemplo, é um zagueiro, que ele não é de muita movimentação, não é que a creatina não vai ser boa para ele, vai ser, mas ele não vai ter tanto benefício assim.
Já aqueles atletas, por exemplo, os atacantes, os meio-campistas, os atletas que dão os chamados sprints, que tem que dar aquele pique e volta, eles se beneficiam muito dessa suplementação da creatina. Então, isso é muito bacana também. O próprio goleiro, quando ele está aqui parado, que ele tem que do nada vir uma bola, ele tem que dar esses saltos, para ele também pode ser interessante. Só que muito atleta de futebol tem receio de tomar creatina pelos mitos que se criam. Então, é outro papel educacional que a gente faz muito no futebol também, que é mostrar que alguns suplementos não vai ter problema para eles. Então, maltodextrina, carboidrato em gel, creatina, cafeína e pensando na recuperação, durante muito tempo se utilizou só o whey protein, que continua sendo excelente. Só que o que acontece com o whey que a gente observa no dia a dia do futebol? Tem muitos atletas que quando termina o jogo, eles não conseguem comer e beber nada, eles ficam até nauseados, não conseguem. E às vezes você dava lá uma dose de whey para esse atleta e o cara não conseguia jantar depois, ele não conseguia... Acabava em alguns casos prejudicando. Então, a gente utiliza ainda, mas uma coisa que é muito bacana, que muita gente nem sabe, talvez muita gente nem sabe dessa informação, vai aprender agora, que a gente usa muito no futebol na recuperação, que é o Recovery 4-1. O 4-1 a gente utiliza muito no futebol, que era um suplemento que era muito famoso para o pessoal da corrida, do ciclismo, e que no futebol ele se encaixa muito bem. Para quem não conhece, aquele suplemento que eu tenho, uma porção de proteína para 4 de carboidrato. Então, poxa, mas não vai ser pouca proteína? Não, porque a gente dá esse Recovery 4-1, que ele consegue consumir muito, tem uma absorção muito mais rápida para ele, e isso pós-jogo, por exemplo, daqui a 1 hora, 2 horas, ele vai lá, vai fazer o jantar, aí a gente coloca ou o próprio whey depois, uma porção de proteína mais completa, digamos assim. Perfeito. Deu uma geral para vocês aqui. Uma ótima geral. Vamos organizar aqui até um pouquinho as informações para o pessoal que nos assiste. Organizar não, resumir um pouquinho as informações. Então, a gente vai ter classes de suplementos diferentes, cumprindo papéis diferentes, Exato. Já que tem essas demandas variadas. A gente precisa ter, por exemplo, carboidrato, diferentes tipos de carboidrato de acordo com o que você tem disponibilidade. Exato. Que pode ser, então, a maltodestrina, pode ser o gel, pode ser a palatinose. Pode e ser. Que tem esse papel de encher o tanque, para que o atleta chegue com o tanque cheio, para que ele mantenha o tanque o mais cheio possível durante o treino e depois para repor esse tanque. Exato. Então, aqui o carboidrato... E vale a pena a informação aqui, aí para quem gosta de um dado um pouco mais científico, existe um número para isso, que é muito difícil de atingir, por isso é muito difícil de atingir só com comida. A quantidade recomendada, na média, para um atleta de futebol pré-treino, ou seja, naquela refeição mais ou menos entre 3 e 4 horas antes do jogo, é em torno de 300 a 350 gramas de carboidrato. Então, é muito carboidrato, a gente pensando... Eu não estou falando do peso do carboidrato da comida, é o carboidrato nutriente. Então, quando você pensa em 350 gramas de carboidrato, tem atleta que não consegue comer de jeito nenhum. Então, se eu não tenho essa suplementação antes, esquece, eu não vou conseguir encher o tanque. Até porque ele vai entrar num jogo que vai demandar muito do trânsito do trato gastrointestinal. Perfeito. Então, colocar esse volume em alimento fica impossível do atleta sustentar depois ali. E eu ainda quero que... Imagine, eu quero que ele beba meio litro de água, coma 400 gramas de carboidrato. O cara não dá conta disso. Não dá conta. Por isso eu falo, quem vai trabalhar com futebol, você tem que pegar a informação científica, mas tem que ter essa sensibilidade no dia a dia ali para saber encaixar. Por isso que se você não tiver esse suplemento à disposição, eu garanto, se não tiver, você não consegue encher o tanque do atleta de futebol sem um suplemento de carboidrato. Se a pessoa disser, Igor, só tenho dinheiro para comprar um, eu digo, esquece tudo. Compra uma maltodextrina, um gel de carboidrato e vamos embora. Sim, até porque também, além dessa parte que a gente está falando do ele chegar no treino, no jogo ou no treino pronto, e não dá para sustentar esse volume de alimentos, também não dá tempo de recuperar só com alimentos. Não porque dá. No dia seguinte ele já tem outro treino, ele já tem outro jogo, ele já tem outro... Exato. Seja do próprio treino de futebol, seja o treino de força, seja o preparo. Então, precisa de uma recuperação muito rápida desse tanque. E aí o suplemento, de novo, tem esse papel.
Então, pensando nessas classes de suplemento, vamos organizar para o pessoal em que momento que cada um entra. Se eu entendi corretamente, o carboidrato ele vai entrar em todos. Em todos. Antes, em todos. durante e Perfeito. depois. Antes, durante e depois. E aí você mencionou também a proteína. E aí quando a gente pensa na proteína, ela vai ter um papel principal de recuperação. De recuperação, claro. Vai ter o papel, como para qualquer ser humano na alimentação. Um erro comum, foi até bom você ter tocado nesse assunto, um erro comum do atleta de futebol. Se você conversar com qualquer nutricionista que trabalha com futebol, perguntar o que é que você identifica quando você faz um recordatório? Comem carboidrato de menos e proteína demais. Comem muita proteína. E aí, muito atleta reclama, amigo, não estou conseguindo render, não estou conseguindo ter energia. Quando eu olho, claro, é só carne, carne, carne. Então, é tanto que para o atleta de futebol, a literatura fala mais ou menos em torno de 1,5 grama de proteína. Tá ótimo, não precisa nem chegar a 2 gramas de proteína por quilo de peso. Então, às vezes, um atleta, o pessoal, quer dizer, então, que na musculação, sim, na musculação, o cara vai precisar, às vezes, muito mais proteína do que esse atleta que eu tenho no futebol. Mas pensando em suplemento, aí a proteína mais para a parte de recuperação. Não tem muita necessidade de ficar usando em outros momentos. Perfeito. Então, provavelmente, ele vai entrar esse 4-1 num pós-treino ou num pós-jogo e um whey protein, talvez, em algum momento ali no pós também. E ali vai cumprir também o papel de prevenir lesão, né? Qual o caminho para prevenir lesão no esporte? No caso, e no futebol é muito comum a lesão muscular. Aí eu diria que em termos de suplementação, a creatina junto com o whey vão trabalhar muito aí, abraçados aí nesse processo. Se o atleta ele tem a condição de ter todos os suplementos, aí eu digo, durante a semana, assim, quando não tem jogo, eu gosto muito de trabalhar com whey como lanche da noite, última refeição. E o 4-1 eu gosto mais de trabalhar no pós-jogo mesmo, assim, final de jogo, terminou o jogo, porque aí eu preciso... A gente pesa o atleta, só para vocês terem ideia, a gente pesa o atleta antes do jogo e pós-jogo para ver quanto eles desidratam. Eu tenho atletas que perdem 4 quilos em um jogo. Teve um caso muito famoso do Hulk do Atlético Mineiro, quem quiser coloca no Google, não lembro se foi esse ano ou se foi ano passado, que ele perdeu 6 quilos em um jogo. Então, é muita coisa. Para você recuperar isso só com água, com comida, não vai. Não vai. Nesse caso aí, a gente dividindo nessas caixinhas aí entraria o whey e o 4-1. E na prevenção da lesão, a creatina tem um papel muito bacana também. Fantástico. Então, fechando nossas caixinhas, eu acho que como base, né, a parte básica assim, do cuidado envolve o carboidrato, a proteína e a parte de hidratação, né? Sim, isotônicos, de cuidar dos eletrólitos, deixar tudo isso regulado. E aí a gente tem os adicionais que vão trazer essa explosão, essa prevenção de lesão, esse desempenho, que aí entraria a creatina e a cafeína que você mencionou. E a cafeína. É isso? Exatamente. Se fosse para, digamos, para montar um protocolo, assim, pessoal, me diz como é que eu faria com tudo isso aí. Então vamos lá. Antes de você jogar o futebol, eu tô falando mais em jogo, mas a depender do treino, pode fazer isso pré-treino também. Antes do jogo, você tem que cuidar da hidratação, então, pelo menos 500 ml de água antes, e tentar consumir o máximo de carboidrato que você consegue 3 a 4 horas antes, desde que isso não lhe cause desconforto gástrico. Aí a sugestão, nesse caso que eu dou, para quem estiver pensando em custo, é a maltodextrina. Se você puder investir num carboidrato de absorção mais lenta, aí a palatinose é sensacional. Aí, se você conversar com o pessoal que trabalha nos clubes, aí vai muito do orçamento. Vai da maltodextrina até a palatinose. A palatinose é bacana. Hoje, como a gente tem jogos que vão para prorrogação, disputa de pênaltis, a palatinose é sensacional, porque como a absorção dela é mais lenta. Então, por exemplo, se eu sei que eu estou num jogo decisivo, que pode ter prorrogação, se eu tiver a palatinose, ela vai me ajudar bastante aí no intervalo do jogo, já pensando na possibilidade de eu ter meia hora mais de jogo e aí disputa por pênaltis. Então, antes, seria essa questão da hidratação de pelo menos meio litro de água e utilizar aí a maltodextrina,
a palatinose. O gel de carboidrato pode ser também, antes, uma alternativa para quem gosta. No intervalo do jogo, aí a gente tenta recuperar um pouco desse glicogênio, aí, dessa energia que o atleta perdeu. Então, água também, só que aí nesse caso eu já sugiro isotônico. Claro, vai beber água. Tem atleta que não gosta do isotônico, mas o ideal, água, isotônico. Quando o atleta chega no vestiário, chegou no vestiário no intervalo, vai ter lá uma garrafinha de água, uma garrafinha de isotônico, o gel de carboidrato dele. E claro, eu sempre deixo fruta à disposição, porque tem uns que preferem realmente comer uma banana, melancia, deixo lá. Mas pensando em suplemento, vai ter lá isotônico, gel de carboidrato e água para ele consumir. Pós-jogo, como é que eu faço para me hidratar pós-jogo? Para aqueles que conseguem, como a gente faz, de você se pesar, a lógica, para ficar mais claro assim, 1 litro de água para cada quilo perdido. Seria mais ou menos essa lógica aí. Perdeu 2 quilos? Tenta aí, não de uma vez, mas tenta aí nessas próximas horas tomar pelo menos 2 litros de água, que vai ajudar muito nessa recuperação. E aí, nesse pós, pode ser usado maltodextrina? Pode. Eu posso utilizar aquela combinação clássica que muita gente fazia, muita gente ainda faz, que é pegar malte e misturar com whey? Pode também. Se você tiver whey e tiver a malte, você pode misturar e tomar. Ou então, uma sugestão mais pronta para quem tem o 4-1 seria no pós-jogo, recupera o peso com a hidratação, 4-1 e depois tem as refeições. Perfeito. Igor, muitíssimo obrigada. Você trouxe respostas extremamente práticas. Espero que vocês aproveitem. Fiquem com a gente, fica com a gente que a gente já volta com a Nutri Responde. Aí agora aquele segundo bloquinho mais rápido. Tá bom. Igor, no bloco anterior, a gente cobriu bastante de como fazer a suplementação no futebol, seja no antes, no durante ou depois dos jogos, pensando naquele atleta já profissional. Sim. Agora vamos pensar, então, naquele amador, naquele atleta que está começando, naquele que quer profissionalizar. Quais dicas, quais recomendações você deixaria para este atleta para ele ter uma carreira saudável e com mais desempenho? Você se refere assim, uma dica mais geral ou voltado para suplemento? Ambas. Ambos, tá. Para quem quer, só tem que saber diferenciar. Tanto quando me procuram para fazer orientação de futebol, eu sempre pergunto: você joga futebol de maneira recreacional, amador ou profissional? Porque o cara que joga de forma recreacional, ele não precisa de grana. É você ter uma alimentação saudável, com fruta, vegetal, boas fontes de proteína, como qualquer pessoa. Mas pensando aqui já naquele que é um jogador mais amador, que ele pensa ou em jogar campeonato, que tem campeonatos amadores hoje que são extremamente disputados e que tem remuneração, tem atleta para isso também. Eu diria que é a gente fazer a mesma recomendação do profissional, só que adaptado para aquela realidade, principalmente a realidade financeira, que muitas vezes não dá para o atleta, né, ter todos esses suplementos
ter todos esses suplementos à disposição. Mas eu gosto de ser bem prático, vou dar algumas dicas práticas aqui para o pessoal. Como a gente falou no bloco anterior que existe uma grande questão de desidratação, então, primeira coisa, priorize ter uma boa hidratação. Ponto. Pensando, existe aquela conta que o pessoal fala de 35 ml, você pode multiplicar o teu peso por mais ou menos 35 ml, mas em geral um adulto que vai jogar futebol, ele não deve beber menos do que 2 litros, 2 litros e meio de água por dia, porque senão dificilmente ele vai conseguir ter uma performance boa, tá? Então, primeiro de tudo, é pensar bem nessa hidratação. E uma coisa que eu falo muito para os amadores, menos é mais. Então, é ter uma alimentação para o dia a dia que não necessariamente tem uma infinidade de variedades, mas que tenham coisas bem específicas. Então, o que é que eu geralmente recomendo? Coma muitas frutas, mas priorize aquelas frutas que têm uma maior quantidade de água, porque aí você também já está ajudando nessa parte da hidratação. Então, os 2 N, que eu digo que são os campeões, melancia e melão, ponto. Por que eu falo isso? Porque muita gente pensa na banana. Tudo é banana, por conta do potássio, questão da cãibra. Eu digo, se você se tratar bem, aquele potássio da banana não vai fazer nem cócega no que você vai precisar. Então, ter uma boa... Quando você consome muita fruta, você já está consumindo uma quantidade boa de carboidrato e essas frutas ajudam a hidratar. Na verdade, são os 3 N, que eu digo, melancia, melão e morango. O morango, às vezes, não se encaixa tanto para algumas pessoas, ou pela região que ela mora, ou pelo preço, às vezes, que não tá muito acessível. Então, isso aí também, isso é bacana. No consumo de proteína, consumir proteínas que não sejam fritas, para não acrescentar muita gordura saturada, e cuidado com o exagero de proteína. Cuidado com o exagero de proteína. O carro-chefe para quem quer jogar futebol é carboidrato. Carboidrato. Então, tem um café da manhã ali que você tem lá o pão, a tapioca. Para quem mora no Nordeste, o pessoal gosta muito de comer batata doce, mandioca. Também manter esse básico. O ovo sempre está lá à disposição como uma boa fonte de proteína para quem quer ter um bom desempenho. Tá? Então, essa seria uma dica mais geral de alimentação. Se não puder investir em muitos suplementos, invista pelo menos em um bom suplemento de carboidrato, nem que seja a maltodextrina. Invista na maltodextrina. Pode ser carboidrato em gel? Pode, mas se você só puder comprar a maltodextrina ou até uma palatinose vai sair mais um custo-benefício melhor do que você ficar comprando vários sachês para ficar usando 2, 3 sachês por dia. Mas ficaria entre maltodextrina, a palatinose ou o gel de carboidrato, ou até fazendo uma combinação entre eles. Suco de fruta ajuda muito para o atleta de futebol amador. E aí eu gosto de falar isso, porque como muita gente fala muita besteira em relação à nutrição, porque o suco faz mal, por conta de frutose. Tem atleta que tem medo de tomar suco. Então, o suco ajuda muito aí você colocar uma quantidade boa de carboidrato sem ele sentir tanto. Em algumas regiões do Brasil, eu utilizo até caldo de cana. Pessoal, a gente utiliza muito caldo de cana nessa recuperação. E durante o jogo amador, se você não tiver condição de levar um isotônico, água e fruta. Leva água. No vestiário sempre tem. Vai ter melancia, vai ter melão, vai ter água. Tentar fazer isso no intervalo do jogo. Por isso que eu digo, o gel de carboidrato, se o atleta amador não puder investir, deixa para investir no gel de carboidrato no jogo, que ele leva o sachêzinho dele, consome. Lembrando sempre que ao consumir o gel de carboidrato tem que beber água depois, porque senão causa desconforto gástrico. Inclusive, na recomendação, independente do fabricante, tem lá, você toma o gel e depois você se hidrata. E no pós-jogo, é tentar fazer uma boa refeição, com carboidrato, com proteína. Se tiver condição de investir num suplemento, pensa num 4-1, ou num whey. Se não, você pode fazer em casa, que eu até faço às vezes com alguns atletas que eles moram sozinhos, me pedem alguma orientação, que é meio que um shake energético que dá para você fazer para o atleta ajudar nessa recuperação.
que eu vou dar um exemplo aqui de um dos que eu faço. Leite, fruta, leite, banana, mel, que eu coloco mais carboidrato. Se puder investir um pouquinho, colocar um fonte de antioxidante, eu gosto um pouco de açaí. Então tem uns que eles gostam muito que eu faço, que eu pego leite, bato leite, banana, açaí e mel. Fica sensacional, você consegue botar um pouco mais de um pouco mais de caloria aí também. Então aí seriam algumas dicas básicas aí que eu acho que dá para ajudar os amadores. Fantástico. E assim, pegando de novo o geral do que você falou, então, se é um atleta profissional, a suplementação, ela é mais do que eu falei no início, ela não é cereja de bolo, ela é parte do bolo. Ele vai ter necessariamente que usar. É tanto que eu quanto falo melhor que utilizada, melhor vai ser o desempenho. Exato. A gente fala, porque quando se fala muito, a indústria da suplementação, realmente tem alguns esportes que eu digo, a suplementação é cereja de bolo. No futebol, não. Ela faz parte do recheio, da massa, faz parte de tudo. Ótimo. E quando a gente pensa, então, no amador, dá para fazer algumas adaptações, mas se ele tiver condições de poder seguir a mesma suplementação, também vai ter um impacto positivo no desempenho. Vai ter, com certeza. Principalmente se é aquele amador que pensa em se profissionalizar, ele já tem que agir como profissional. Tendo como investir, velho, começa com suplemento de carboidrato, se puder, e vai subir na escadinha dos suplementos que a gente falou. Perfeito. É que nem aquela frase, se vista para o cargo que você quer. Então, se Perfeito. você Inclusive, falei essa frase hoje de manhã. Igor, mais uma vez, muitíssimo obrigada. Deu aqui uma bela aula de futebol. E muito obrigada a vocês que nos assistem. Curtam, compartilhem. Com muito carinho da Nutri. A gente se vê.